Tudo que acontecia no Oriente Médio, na Europa, eu entendo que aconteceu ao mesmo tempo na Ásia, aconteceu nas Américas e tal. Como que você vê o cristianismo, ao mesmo tempo que está acontecendo ali no centro do mundo, aqui na Europa, ali Roma e tal, nas Américas, você tem não sei se dados históricos ou uma opinião do que estava acontecendo na América com relação ao cristianismo? Olha, aqui nada, a não ser que eu fosse mormon. Os mormons é a única religião do ramo cristão. Alguns falam, eles não são cristãos. Eu vou deixar isso aí pro pessoal decidir, né? Porque tem alguns, assim, que eles colocam o que é cristianismo, o que é seita, o que é cristianismo, né? Eu tenho receio de rotular as pessoas, eu discordo das doutrinas, mas o rótulo sempre é complicado. Porque eu também sou considerado seita por alguns por guardar o sábado. Tem muito evangélico que não me considera irmão, tem gente que questiona que eu não sou salvo porque eu sou adventista. Então, rótulos são rótulos. Eu discordo da doutrina Mormon, já li o livro de Mormon, já li Uma Pérola de Grande Preço, a história de Joseph Smith Jr., tudo. Como arqueólogo, eu não vejo a sustentação do que eles dizem, mas é como a minha discordância do catolicismo. Eu tenho a discordância da ideia, mas a pessoa não, entendeu? Por que eu vou agora... Eu quero respeitar a igreja Mormon como eu gostaria que o Mormon respeitasse a minha igreja. Ponto final, tá certo? E coexistir, né? Mas eu tenho aqui, para responder sua pergunta de maneira mais ampla, eu tenho que citar os Mormons, porque senão eu não posso ignorá-los na história. Os Mormons, até onde eu saiba, são o único ramo do cristianismo em que, pese os que consideram os Mormons uma seita, é o único ramo que fala de Jesus e que conta uma história que, quando Nabucodonosor estava para destruir Jerusalém, né, o homem chamado Levi, ele é avisado por Deus, ele sai com a família no barco, cruza os mares, cruza o oceano, chega nos Estados Unidos, na região que no futuro chamaria Estados Unidos da América, e ali funda uma civilização. E essa civilização era os judeus. E quando Jesus, então, morre e ressuscita, Jesus sobe até o céu e ele vem até as Américas e ele prega para esses. Tudo está no livro de Mormon. Aí tem as tábuas de Nefi, o próprio Mormon, um dos profetas, aí o Nefi vai depois guardar as tábuas lá, até que o Joseph Smith vai encontrar e tudo mais. Esse é um resumo assim, muito simplório da doutrina Mormon. Alguém até escreveu uma vez que o mormonismo é a religião mais americana de todas. A religião mais nacionalista de todas as que vivem na América é o mormonismo. Tanto é que eu gosto muito daquele seriado, embora é tudo fake ali, mas tudo bem, é entretenimento. O Trato Feito. Sim. É tudo fake, né? Tudo fake, né? Tudo fake. O especialista eu uso uns cases de negociação. Exatamente. Tá aliás, o cara que me ensinou, um dos grandes professores que eu tive de negociação era Mormon. Era Mormon, exatamente. Americano. E eles são muito, assim, prósperos. Não tomava café, não bebia. O estado de Utah, eu não sei hoje, mas durante um tempo quem fundou o estado de Utah foram Mormons. O governador Salt Lake City o maior templo deles está lá. Então, eu lembro, por que eu citei o Trato Feito? Porque eu lembro que um dia eles estavam vendendo um livro de Mormon da primeira edição, cara, era mais de $1 milhão, um negócio assim absurdo. A primeira edição do livro de Mormon, que alguém chegou lá para vender. Então você vê que o Mormon realmente o mormonismo é a religião mais nacionalista americana. Por quê? Porque os americanos tem todo um estudo sobre isso do espírito imperialista da América do Norte. Nada contra os americanos, por favor, gente. Assim como eu falei dos católicos, eu estou falando de dados apenas históricos. O americano ele é tão assim centrado no poderio da América que lá é o único país que tem futebol americano e tem um campeonato mundial de futebol americano. World Cup, né? Eles têm uma palavra própria para futebol, soccer, né? Para não usar futebol, né? Então, quer dizer, para não parecer com o nosso, as medidas deles são diferentes, yards é diferente do inglês, Fahrenheit, tudo errado. Tudo é diferente. Os irmãos Wright, tudo deles lá. E só faltava uma coisa para poder eles se consagrarem mesmo como os reis do mundo, é Jesus ter estado lá.
Né? Então, o que os Mormons fazem? Põem Jesus na América. Entendi. E com um estilo bem americano, os desenhos deles, né? Alguns pensam que tem um pouquinho de racismo nisso aí, porque é muito... Né? Sim, tem algumas questões bizarras no mormonismo com o racismo, a maneira como Joseph Smith fala do racismo, como se uma maldição, a pele negra, mas tudo bem. O fato é que essa é a posição mormon. Então eu tenho que colocá-la para te responder. Como eu não acredito nela, eu sou obrigado a te dar uma outra resposta análoga. Enquanto Jesus estava sendo crucificado lá, morto, nas Américas aqui não havia nada de cristianismo. O cristianismo só vai chegar aqui séculos depois. Porém, existe uma coisa muito interessante que ainda é estudada, mas não totalmente definida. O Freud, quando ele estudou o ser humano, o Freud ficou preso demais ao indivíduo. Toda a teoria freudiana de psicanálise é a análise do indivíduo. É o self, é o inconsciente, né? É o ego, o superego, o id. Mas o Jung falou, peraí, mas tá faltando algo na teoria do Freud, além do reconhecimento de Deus que Jung tinha, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente não é uma coisa só pessoal. Existe uma consciência de massas. Um imaginário de massas. E agora eu pontuo com o Jung, eu vou me distanciar do Jung para dar desdobramentos do insight dele. Agora eu deixei de ser junguiano aqui na minha fala. Aqui onde nós estamos falando nesse momento, estão passando ondas de rádio, TV e de internet. A CNN está passando aqui. A Jovem Pan está passando aqui, a Rede Globo está passando aqui, o SBT está passando aqui. Só que eu não consigo ver, nem vocês. Mas se eu pegar o celular aqui e for no Google e clicar o endereço ali, o link, a gente tá conectado. Eu vou conectar o que está passando aqui, eu não consigo ver. Tá certo? Parece que o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos também se propagam em ondas. Isso aqui não é misticismo. Também se propagam em ondas. Tem testes feitos sobre isso de irmãos gêmeos que um tem um acidente e o outro sente, sabe? Tem o membro fantasma, que é quando alguém amputa o braço. Ele começa a sentir formigamento, cócega e tudo mais, dor, né? Então, os nossos inconscientes também estão entrando numa espécie de simbiose. Bom, não é científico, mas existem estudos científicos que mostram isso. Eu vou explicar. Porque ondas teta, não é teta healing, não é isso. Não. Mas são coisas, por exemplo, assim, até hoje o que se consegue notar empiricamente é o resultado, mas não como funciona. Por exemplo, quando um ditador consegue levar toda uma audiência. Aí é um efeito manada. Efeito manada. Sim. Você vê ali, todo mundo fica pensando igualzinho. Imbrochável. É imbrochável, né? A Netflix tem um puta documentário sobre isso, né? Exatamente. Criar uma seita. Eu trabalho já há alguns anos em faculdade adventista e lá tem um internato. Tem jovens que moram dentro da instituição. E as preceptoras já contaram várias vezes que é interessante que as meninas, quando vão assim, o ciclo menstrual de muitas meninas começa Isso é comprovado. Sim, mas aí tem a ver com os feromônios. Exatamente, começa a ficar igual. Sim, igual. Muitas mulheres que moram juntas, então, elas tendem a menstruar juntas. A partir disso, a gente tem alguns fenômenos que ainda não estão explicados. Fenômenos de massa, mas há fenômenos também de situações iguais em cantos diferentes do mundo. Por exemplo, em que pese a discussão se é Santo Dumont ou Irmãos Wright, é interessante que no mesmo capítulo da história da humanidade, você tem pessoas testando. Sim, na Europa estavam testando o Zeppelin para não dar nada. Sem um contato com o outro. Não estou falando de hoje que eu estou aqui falando coisa e o camarada está acessando a internet lá e... Não, eu estou falando de uma época em que os métodos de comunicação eram demorados. E desenvolvimento paralelo acontecia. Paralelos. Você está entendendo? Existem, por exemplo... já que você morou no México... Existem semelhanças arquitetônicas muito acentuadas entre as pirâmides do México e as pirâmides de Gizé lá do Egito, e algumas pirâmides da África e algumas pirâmides aqui da Amazônia. Mas estava tudo na América. Não, mas a distância era muito grande. Não tinha como, E muita semelhança também com os zigurates da Mesopotâmia. Sim. Que era geralmente uma pirâmide com uma escadaria no meio.
Aí, essas semelhanças, por isso que eu falei, é científico Na até Ásia certo também, ponto, porque a gente não tem exato. como mensurar isso em laboratório. Mas tem o fenômeno, né? Sim, os momentos desenhados na Ásia e na Isso. América também. No coisas- século XVIII para XIX, você tinha a escola de James Fraser, que era a escola, e depois teve outro também, o mito, o poder do mito, de mitologia comparada, onde todo mundo falava o seguinte, olha, se tem esse mito da água aqui, ali tem um mito da água, é porque tem uma ligação, um copiou o outro. Depois alguns falaram assim, não, é uma coincidência. Tem água aqui, tem água ali, coincidência. Então o fato de o egípcio adorar o sol e o pessoal do Azteca também adorar o sol, é porque estava lá uma coincidência. Sim. Então tem um grupo que vê uma ligação mística entre as coisas, tem um outro grupo que vai para outro lado e fala, mas tudo coincidência. Mas eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu não sou místico, mas também tem muita coisa que é coincidência demais para ser coincidência. E aí tem um estudo, para fechar essa questão na pergunta que estava acontecendo, de alguns missiólogos. Eu cito, por exemplo, Don Richardson, que escreveu o livro Fator Melquisedeque, que quando os missionários chegam pela primeira vez em povos, não só da América, da África, do Extremo Oriente, de outros lugares... Existem umas comunidades cristãs na Índia. Exatamente. As da Índia, tudo bem, porque eles tentam procurar um traço que remete a Tomé, que pregou lá, algum... Mas estou falando de grupos que não tiveram contato algum com o cristianismo, pelo menos detectável. Coração da África subsaariana, América. Porque a da Índia tem uma tradição que Tomé foi para lá, foi martirizado lá. O norte do Egito, nós temos a presença cristã ali. Eu estou falando de grupos isolados em termos de fé cristã, que a menos que provem o contrário, na história detectável eles nunca tiveram nenhum contato com o cristianismo. E quando chega lá você vê fenômenos, por exemplo, alguns índios, vou lembrar essa tribo agora, o nome das tribos eu vou ficar devendo porque eu não lembro todas de qual, mas está no livro Fator Melquisedeque de John Richardson. Ele coloca assim, eles tinham uma vez por ano uma prática de pegar 2 galinhas. Uma galinha, eles confessavam os pecados e a soltavam no mato. E a outra galinha, eles degolavam em oferenda ao Deus. Esse era o dia do perdão. O outro grupo fazia a mesma coisa com 2 barcos. Um barco, ele confessava os pecados e soltava no rio. O outro barco, eles punham fogo nele. Aí você vai no judaísmo, você tem o dia do Yom Kippur, onde 2 bodes eram trazidos. Num, o sacerdote confessava os pecados e soltava o deserto, o outro era degolado. Muito semelhante. Você vai pegar as histórias do mundo. A história de um paraíso com um casal que perdeu o paraíso, que comeu uma comida proibida, ela está espalhada em vários grupos. Depois, o dilúvio que vem sobre toda a terra e destrói toda a terra. Você tem isso também em vários outros povos. Mas aí seria porque acontece, de vez em quando tem dilúvio, de vez em quando tem enchente. Não, mas de vez em quando alguém vai lá e come aquele frutinho que não cai bem. Mas as descrições são muito, muito parecidas. Porque existe uma coisa. Existe realmente o fenômeno da coincidência, mas existem alguns elementos matemáticos, estatísticos que você coloca, que a coincidência vai ficando cada vez mais remota. Sim, vai virando uma moda, né? E aí você fala, pô, isso é exatamente. uma coisa... Qual a chance de ter um Rodrigo Silva trabalhando aqui? Não existe essa chance. Agora, qual a chance de ter um Rodrigo Silva trabalhando aqui e que também é arqueólogo? Sim, começa a ficar mais... Um Rodrigo Silva trabalhando aqui, que é arqueólogo e que nasceu em Belo Horizonte. Vai aumentando mais. Você entendeu? Um Rodrigo Silva que trabalha aqui, que é arqueólogo e que nasceu em Belo Horizonte e casado com uma Laura, que é o nome da minha esposa. Quer dizer, aí a chance vai ficando um pouco mais. Salve entendeu? Laura, salve Laura. Salve Laura. Então, quer dizer, nesse aspecto, existem muitas coincidências que me permitem apenas conjecturar. E eu vou dar 2 conjecturas. Letra A. Houve uma tradição original que estava no berço da civilização humana. E essa tradição permaneceu no inconsciente coletivo. Agora eu voltei para o Jung. Entendi. Desses povos. Só que à medida que eles foram afastando do núcleo original, eles foram
mantendo traços dessa tradição original, mas ela já foi sofrendo um telefone sem fio. Mas mesmo quem brincou de telefone sem fio, a mensagem chega muito deturpada, mas existe um núcleo central que por alguma maneira permanece. Interessante. Permanece, e esse núcleo permaneceu. Então houve uma história original, anterior à Bíblia, que havia um paraíso, um casal que perde esse paraíso, que come alguma coisa proibida, que perde a imortalidade, e esse casal depois vem um dilúvio, destrói toda a humanidade e alguns sobrevivem. E eles estavam à esperança de uma criança que ia salvar o mundo, messiânica. Você tem isso no zoroastrismo, você tem isso nas religiões da China, quando a China, a partir de 1200 a.C., começam as dinastias chinesas. O monoteísmo já está comprovado que é anterior ao politeísmo. Então a primeira hipótese é que você sabe, qualquer ideia bíblica ou evolucionista, nós somos filhos de Eva, da Eva mitocondrial. Não existem raças humanas. Uma mulher originou todo mundo. Com certeza. Então, também uma versão da história originou todas as outras. E a segunda, ela é mais espiritual, não é contraditória à primeira, é complementar. Deus deixou que um foco da verdade ficasse em todos esses povos, para que eles pudessem, pelo menos, conhecer um pouco da realidade de Deus.